Olá, gente, bem-vindos ao Debug Dragons para mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre um jogo chamado Mudborne e sobre o que ele tem a te ensinar a respeito de genética. Bem, eu estou aqui com o meu co-host, o Samuel. Dê um oi. Oi, Isso, velho, gente. ignora as pessoas. Dê um oi. Começamos bem, começamos bem. Olá, gente, aqui é o Samuel. Então, bora lá, para sinopse. O Mudborne é um simulador de gestão da natureza, onde você acorda de uma longa hibernação e descobre que seu lago foi abandonado. Seu objetivo é desvendar o mistério do ocorrido através da criação e reprodução de novas espécies de sapos. A principal mecânica envolve experimentos genéticos e a resolução de puzzles. Ao criar novas espécies, você obtém chaves genéticas que permitem abrir caminhos entre o mundo real e o mundo dos sonhos, expandindo as áreas exploráveis e ajudando na missão de repovoar o lago. O jogo foi desenvolvido pela Hellraiser, uma das mentes por trás de Apico. É um jogo de coleta e criação de abelhas, quase igual ao Mudborne. Sendo considerado um sucessor, sendo que o Mudborne é um sucessor espiritual do Apico, mas com foco em anfíbios. Ele foi lançado para PC em 20 de março de 2025. Ele está disponível atualmente pela Steam. Ele pode ser considerado um jogo de simulação e gestão da natureza, quase igual, seguindo na linha dos cozy games que existem hoje em dia, tipo o Stardew Valley, Graveyard Keeper, toque com mais foco em genética, puzzle, e tem uma história mais focada com missões que te guiam, sabe? Do que esses outros. Parte da renda do jogo é doada para instituições de caridade focadas em anfíbios, zonas úmidas e meio ambiente, o que é uma coisa muito interessante. E por falar em anfíbios, quem são eles, o que fazem, onde habitam? Bem, os anfíbios, eles são animais vertebrados ectotérmicos, ou seja, às vezes chamados ou também sangue frios. E o que isso significa? Que ao contrário dos mamíferos, né, como o ser humano ou as aves, ele não consegue manter a temperatura do seu corpo constante. Então, o calor para manutenção do seu corpo não vem de dentro, né, e sim do ambiente. E isso faz com que, para que ele sobreviva, ele dependa de ambientes úmidos, né, e mais frescos. O que inclusive é explorado no jogo, para que você tenha algum sapo, algum anfíbio específico, é necessário certas condições de temperatura e umidade. Bem, os anfíbios eles são conhecidos por ter um ciclo de vida dividido entre o ambiente aquático e terrestre, possui pele fina, úmida, né, e sem escamas. Além disso, eles respiram majoritariamente pela pele, o que faz necessário também, mais uma vez, a presença de ambientes úmidos. Eles, na escala evolutiva, vêm após os peixes, né? Tem o ciclo de vida bifásico, como acabei de falar. Na alimentação, são carnívoros, alimentam-se geralmente de insetos e outros pequenos invertebrados. E os principais grupos desse filo são o caudata, onde ficam as salamandras e os tritões, os de Minofiona, onde ficam as cobras cegas ou cecílias, e finalmente o grupo Anura, onde a gente tem os sapos, as rãs e as pererecas. Por falar em Anures, a gente tem uma extrapolação disso para Genes. É, eu acho que é mais uma referência que o jogo utiliza, sabe? Porque lá ele tem 7 características principais de cada sapo, aonde é a amplitude, a nobreza, o odor, a umbrage. Eu não sei como seria uma tradução disso, mas é basicamente uma característica relacionada à raiva ou à calma do sapo. O ribbit, que seria o som do coachar dele, a intensidade, né, o volume do coachar dele, é da cidade e a saturação.
A primeira letra de cada uma dessas características forma a Notice dentro do jogo, e cada uma delas traz traz uma característica diferente pro sapo, que você tá, tipo, fazendo como se fosse uma mutação nele ali. Você utiliza de cogumelos para criar uma poça específica onde você vai cultivar os girinos com o alimento que aquela espécie base gosta, e isso vai tornar uma dessas características mais exacerbada no sapo. Então, se você pega uma série de cogumelos moídos do tipo Stout Funnel, e que é um cogumelo azul que exacerba as características de amplitude e coloca no sapo, ele vai ter as características no sapo básico que a gente tem, ele vai ter a amplitude dele exacerbada e vai se tornar um sapo tipo grande, o maior tipo de sapo que tem. E você pode utilizar ele para puzzles, como por exemplo, ele é ótimo para você colocar ele em placas de pressão que ativam certos puzzles. E é o primeiro que você tem que fazer também para poder abrir certos caminhos para o outro mundo do jogo, sabe? Cada uma dessas outras características representa uma característica que você exacerba do sapo, sabe? Dependendo da mistura que você fizer ali da lama dele durante a fase de desenvolvimento do Girina. E vão ter efeitos diferentes no jogo também, né? Então, como nesse vídeo a gente decidiu focar em genética, trazendo o jogo para elucidar mais isso, se a gente levar em consideração que cada letra dessa representa um gene, o conjunto, né, dessa representação, a gente pode chamar de genótipo. Então, o que que é o genótipo? Lembra lá daquela sua aula do ensino médio, se de repente você ainda está no fundamental, lá, ali para o nono ano a gente vê também. Genótipo é o conjunto de genes e a constituição genética herdada dos pais. Geralmente é representada por azão, 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 azinho, azinho, azinho. E essas características, elas vão, os pais, né, vão transferir essas características para os filhos, e cada cruzamento vai dar origem a uma característica específica. Então, se você faz o cruzamento entre azão, azinho, azão, azão, você vai ter uma probabilidade de ter certas características ali na sua prole, né? Certos genes que vão dar origem a certas características. E para que a gente está falando de tudo isso? Para a gente chegar no fenótipo. Então a gente tem os genes, né? Que é a informação genética ali, que inclusive é abordado no jogo também. A gente pode fazer cruzamentos entre sapos ali no jogo. Então a gente vê no próprio jogo que cada cruzamento ali entre dois sapos diferentes vai dar origem a uma prole com características mais ou menos de cada ancestral seu, né? De cada familiar seu. E para além disso, o fenótipo então seria o conjunto, né, do genótipo, os genes, mais a interferência do meio ambiente. Tudo é afetado pelo meio ambiente? Não necessariamente. Se o pai tem o gene para uma cor de olho, a mãe tem o gene para uma cor de olho, e isso vai dar resultado a uma cor X de olho, isso não vai ser afetado pelo meio ambiente. Mas algumas características sim, que é o que a gente pode trabalhar no jogo. Então, dependendo da influência ali do meio ambiente, da riqueza do substrato, considerando que todos os girinos ali vão ter a mesma genética, os mesmos genes, vão influenciar em certas características, né? Então, isso é observável. Por exemplo, peixes de aquário que têm acesso a menos recursos, eles são menores que peixes de vida livre, que têm acesso a mais recursos. Então, essa quantidade de recursos, hábitos, pode afetar ali a expressão gênica. Então, isso é observável em seres humanos. Você pode ter a predisposição a ganhar músculos, mas você só vai ter músculo se malhar. Você pode ter a predisposição ali a ter um gene centenário, mas você só vai ser centenário se tiver um preparo, meios, né, que fazem você chegar a isso. E
como que o ser humano utilizou esse conhecimento ao decorrer do tempo. Antes mesmo de ter estudos de genética, o ser humano já observou ali sobre essa transferência de características. E ele percebeu que ele poderia selecionar essas características de forma artificial, o que a gente chama de seleção artificial. Então, o ser humano fez isso, por exemplo, com os lobos. Teve uma relação ecológica ali, né, onde o lobo, até certo tempo, oferecia uma proteção para o ser humano primitivo, e o ser humano primitivo oferecia comida a esse lobo. Ao decorrer das gerações, o ser humano ele foi selecionando ali características que ele queria naquele lobo e cruzando ele com outros, né, dando origem a animais mais fofos, que era um dos vieses do ser humano, a animais com certas características que é observáveis até hoje, como por exemplo as raças, né, o Bulldog francês, ele é produto da seleção artificial, que inclusive deu muito errado, porque o Bulldog francês ele sofre de diversos problemas respiratórios, de coluna ao decorrer do tempo, e isso é observável. Além disso, a gente tem o exemplo da banana, que antes tinha semente, e o ser humano foi selecionando ali até não ter mais semente. Inclusive, hoje a banana, a reprodução dela é feita por partenogênese, né? Por clonagem. Você pega uma parte da banana e planta de novo, não é por semente. Isso foi feito também com melancia e outras frutas. E isso é interessante porque nessa pegada é bem o que a gente faz no jogo também. E foi um dos motivos da gente ter trago aqui para poder fazer essa relação entre o jogo e o que ele pode te ensinar a respeito de gene. Porque você não só está modificando os genes de forma relativamente natural ali, assim, você não tem nenhuma alteração genética direta no DNA daquele sapo. O que você faz é colocar ele em certos ambientes que vai tornar uma característica mais pronunciada nele, e a partir disso você cruza sapos que você quer que tenham aquela característica e vão modificando eles até ele chegar no ponto que você quer. Porque a maioria dos puzzles é isso. Eles querem um sapo que seja com a amplitude 7 e com a nobreza 2, por exemplo. Ou então com odor 7 e outra característica menor. Então, muito bem explicado pelo Samuel, né? Para quem não sabe, inclusive, ele é biólogo. E eu espero que a gente tenha conseguido elucidar bem sobre como esse joguinho indie, assim, tipo, relativamente desconhecido, ele pode nos ensinar mais sobre biologia e sobre o mundo que a gente vive. Tem alguns finalmente, Samuel? Então, a conclusão do vídeo é alimente-se bem, porque o DNA, por mais que a gente só possa controlar um pouco, né, da expressão gênica, certos hábitos podem realmente mudar o DNA, como fumar, estar exposto à radiação e bebidas alcoólicas podem de fato mudar o DNA e gerar problemas para o futuro. E bebam bastante água para que vocês tirem proveito do melhor da sua genética. E com isso, gente, a gente vai encerrando por aqui, mas não esquece de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para aquele seu amigo que é apaixonado em jogos ou biologia, que tem um interesse nessa parte. A gente vai ficando por aqui, até mais. Tchau, galera!